Você já se perguntou o que acontece quando o bem e o mal colidem em uma batalha épica pela alma de um inocente? Em O Exorcismo do Menino, mergulhamos nas profundezas da possessão demoníaca e testemunhamos o poder transformador da fé. Acompanhe a jornada de Elias, um menino atormentado por forças sombrias, e descubra como a intervenção divina de Jesus mudou não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. Prepare-se para uma história de fé, terror e redenção que vai deixá-lo sem fôlego. Não perca os próximos momentos, pois cada segundo conta nesta luta entre a luz e a escuridão. Assista até o fim e descubra o verdadeiro poder da crença. Vamos começar. Em uma pequena vila às margens do Mar da Galileia, a vida cotidiana era marcada por simplicidade e trabalho árduo. No entanto, uma sombra pairava sobre a família de um jovem menino, cujo nome era Elias. Desde muito cedo, Elias começou a apresentar sintomas estranhos e perturbadores. Seus pais, agricultores humildes, estavam desesperados para encontrar uma cura para o filho. Elias sofria de convulsões violentas que o lançavam ao chão, espuma saindo de sua boca e seus dentes cerrados com uma força sobrenatural. Seu corpo ficava rígido, e ele emitia sons guturais que não pareciam humanos. A família havia tentado de tudo: remédios caseiros, rituais antigos e até a ajuda de curandeiros locais, mas nada parecia aliviar o sofrimento do menino. Certa manhã, enquanto o sol começava a aquecer a terra, notícias de um homem extraordinário chegaram à vila. Diziam que ele realizava milagres, curava doenças e expulsava demônios. Seu nome era Jesus, e ele estava a caminho da região. A esperança renasceu no coração dos pais de Elias. Talvez, finalmente, alguém pudesse ajudar seu filho. Quando Jesus chegou, acompanhado por seus discípulos, uma multidão já se aglomerava ao redor dele. Os pais de Elias, com o menino nos braços, abriram caminho até o mestre. O pai, com lágrimas nos olhos, implorou: Mestre, eu trouxe meu filho até ti. Ele está possuído por um espírito maligno que o faz sofrer terrivelmente. Por favor, ajuda-nos. Jesus olhou para o menino com compaixão. Ele podia ver o sofrimento não apenas de Elias, mas também de seus pais. Com uma voz firme, mas gentil, Jesus disse: Tragam o menino até mim. A multidão abriu espaço, e o pai colocou Elias diante de Jesus. O menino, ao ver o mestre, começou a ter uma convulsão. Seu corpo se contorcia, e ele caiu no chão, espuma saindo de sua boca. Os discípulos de Jesus, que já haviam tentado expulsar o demônio sem sucesso, observavam com ansiedade. Jesus se ajoelhou ao lado de Elias e colocou a mão sobre sua testa. Quanto tempo ele está assim? Perguntou ao pai. Desde criança, respondeu o pai, com a voz embargada. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água, e nós mal conseguimos salvá-lo. Por favor, mestre, se puderes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus olhou profundamente nos olhos do pai e disse: Se puderes crer, tudo é possível ao que crê. A tensão no ar era palpável. A multidão observava em silêncio, esperando ansiosamente pelo que aconteceria a seguir. Os discípulos de Jesus, que haviam tentado expulsar o demônio anteriormente, estavam visivelmente abalados. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Jesus, ainda ajoelhado ao lado de Elias, manteve a mão firme sobre a testa do menino. Seus olhos estavam fixos no pai, que tremia de emoção. Se puderes crer, tudo é possível ao que crê, repetiu Jesus, sua voz carregada de autoridade e compaixão. O pai, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu com uma mistura de fé e desespero: Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus assentiu levemente, reconhecendo a sinceridade do pai. Ele então voltou sua atenção para Elias, que ainda se contorcia no chão. O menino emitia sons guturais, e seus olhos estavam revirados, mostrando apenas o branco. A cena era aterrorizante, mas Jesus permaneceu calmo e concentrado. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais voltes a ele, disse Jesus com uma voz firme e autoritária. Imediatamente, o corpo de Elias se contorceu ainda mais violentamente. Ele gritou, um som que parecia vir das profundezas do inferno. A multidão recuou, assustada, enquanto os discípulos observavam com uma mistura de medo e admiração. O confronto entre Jesus e o demônio era intenso, e todos podiam sentir a batalha espiritual que se desenrolava diante de seus olhos. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, Elias finalmente parou de se contorcer. Seu corpo relaxou,
e ele caiu no chão, aparentemente sem vida. A multidão prendeu a respiração, e o pai de Elias soltou um grito de angústia, temendo o pior. Jesus, no entanto, manteve a calma. Ele se inclinou sobre o menino e o tomou pela mão. Elias, levanta-te, disse ele suavemente. Para o alívio de todos, Elias abriu os olhos e se levantou lentamente. Ele olhou ao redor, confuso, mas visivelmente livre da possessão. A multidão irrompeu em aplausos e exclamações de espanto, enquanto o pai de Elias caiu de joelhos, agradecendo a Jesus com lágrimas de gratidão. Os discípulos, ainda abalados pelo que haviam testemunhado, se aproximaram de Jesus. Eles sabiam que tinham muito a aprender com o Mestre, e estavam ansiosos para entender por que não haviam conseguido expulsar o demônio por conta própria. Após o milagre, a multidão começou a se dispersar, mas o pai de Elias permaneceu ao lado de Jesus, ainda emocionado e grato. Ele segurava a mão de seu filho, que agora estava calmo e sereno, livre da tormenta que o havia atormentado por tanto tempo. Jesus olhou para o pai com um sorriso gentil. Sua fé foi recompensada, disse ele. Lembre-se sempre de que, com fé, tudo é possível. O pai assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Obrigado, mestre. Nunca esqueceremos o que fizeste por nós. Enquanto isso, os discípulos se reuniram ao redor de Jesus, ansiosos para entender o que havia acontecido. Eles sabiam que tinham falhado em expulsar o demônio e queriam saber por quê. Mestre, disse Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, por que não conseguimos expulsar o demônio? Já expulsamos outros antes. Jesus olhou para seus discípulos com uma expressão séria. Este tipo de demônio só sai com oração e jejum, explicou ele. Vocês devem fortalecer sua fé e sua conexão com Deus. A oração e o jejum são ferramentas poderosas que os ajudarão a enfrentar os desafios espirituais. Os discípulos ouviram atentamente, absorvendo as palavras de Jesus. Eles sabiam que tinham muito a aprender e estavam dispostos a seguir os ensinamentos do Mestre. Jesus continuou: a fé é essencial, mas também é importante preparar-se espiritualmente. A oração e o jejum ajudam a purificar o coração e a mente, tornando-os mais receptivos à vontade de Deus. Lembrem-se disso sempre que enfrentarem situações difíceis. O pai de Elias, que ouvia a conversa, sentiu-se ainda mais grato por ter encontrado Jesus. Ele sabia que a cura de seu filho não era apenas um milagre físico, mas também uma lição de fé e espiritualidade. Mestre, disse o pai, tua sabedoria e compaixão são incomparáveis. Obrigado por nos mostrar o caminho da fé e da cura. Jesus sorriu e colocou a mão no ombro do pai. Vá em paz e continue a crer. Deus está sempre com vocês. Enquanto a multidão se dispersava e o pai de Elias levava o filho para casa, os discípulos permaneceram com Jesus, refletindo sobre o que haviam testemunhado. Eles sabiam que tinham muito a aprender e estavam determinados a seguir os ensinamentos do Mestre. Jesus, percebendo a inquietação de seus discípulos, decidiu explicar mais detalhadamente o que havia acontecido. Ele os levou para um local tranquilo, longe da agitação da vila, onde poderiam conversar sem interrupções. Meus amigos, começou Jesus, o que vocês viram hoje foi um exemplo do poder da fé e da autoridade que Deus nos concede. Mas é importante entender que nem todos os desafios espirituais podem ser superados apenas com a fé. Às vezes, é necessário um preparo espiritual mais profundo. Os discípulos ouviam atentamente, ansiosos para entender melhor. Mestre, disse Tiago, outro discípulo, como podemos nos preparar espiritualmente para enfrentar esses desafios? Jesus respondeu: a oração e o jejum são práticas essenciais para fortalecer a fé e a conexão com Deus. Quando jejuamos, purificamos nosso corpo e nossa mente, tornando-nos mais receptivos à vontade divina. A oração, por sua vez, nos ajuda a manter uma comunicação constante com Deus, pedindo sua orientação e força. Os discípulos assentiram, compreendendo a importância dessas práticas. Eles sabiam que, para seguir os passos de Jesus, precisavam se dedicar ainda mais à sua vida espiritual. Lembrem-se, continuou Jesus, que a fé é como uma semente. Ela precisa ser plantada, regada e cuidada para crescer e dar frutos. A oração e o jejum são como a água e o sol que nutrem essa semente, permitindo que ela floresça. Os discípulos refletiram sobre as palavras de Jesus, sentindo-se inspirados e motivados a fortalecer sua fé. Eles sabiam que, com a orientação do Mestre, poderiam enfrentar qualquer desafio espiritual. Após a conversa com os discípulos,
Jesus decidiu que era hora de continuar sua jornada. Ele sabia que havia muito mais pessoas necessitando de sua ajuda e ensinamentos. No entanto, antes de partir, queria deixar uma mensagem clara para seus seguidores. Reunindo os discípulos ao seu redor, Jesus disse: Meus amigos, o que vocês viram hoje foi um exemplo do poder da fé e da autoridade que Deus nos concede. Mas lembrem-se de que a fé deve ser acompanhada de ações. A oração e o jejum são práticas essenciais para fortalecer sua conexão com Deus e prepará-los para enfrentar os desafios espirituais. Os discípulos ouviam atentamente, absorvendo cada palavra do Mestre. Eles sabiam que tinham muito a aprender e estavam dispostos a seguir seus ensinamentos. A fé é como uma semente, continuou Jesus. Ela precisa ser plantada, regada e cuidada para crescer e dar frutos. A oração e o jejum são como a água e o sol que nutrem essa semente, permitindo que ela floresça. Sem essas práticas, a fé pode enfraquecer e tornar-se vulnerável aos ataques espirituais. Os discípulos assentiram, compreendendo a importância das palavras de Jesus. Eles sabiam que, para seguir os passos do Mestre, precisavam se dedicar ainda mais à sua vida espiritual. E lembrem-se, disse Jesus, de que a fé não é apenas para os momentos de dificuldade. Ela deve ser cultivada diariamente, através de ações de amor, compaixão e serviço aos outros. Só assim vocês poderão verdadeiramente viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Os discípulos sentiram-se inspirados e motivados a fortalecer sua fé. Eles sabiam que, com a orientação de Jesus, poderiam enfrentar qualquer desafio espiritual e levar a mensagem de amor e esperança a todos que encontrassem. Os dias que se seguiram ao milagre foram de grande transformação para a vila. A notícia da cura de Elias se espalhou rapidamente, e muitos vieram conhecer o menino que havia sido libertado da possessão demoníaca. A família de Elias estava radiante de felicidade, agradecendo a Deus e a Jesus por terem devolvido a paz e a saúde ao seu filho. Elias, agora livre dos tormentos que o atormentavam, brincava alegremente com outras crianças da vila. Seu rosto, antes marcado pelo sofrimento, agora brilhava com uma luz de alegria e gratidão. A transformação do menino era um testemunho vivo do poder da fé e da misericórdia de Jesus. A comunidade também foi profundamente impactada pelo milagre. Muitos que antes duvidavam da existência de Deus ou da eficácia da fé agora acreditavam com todo o coração. Eles viram com seus próprios olhos o poder transformador da fé e da oração, e estavam determinados a seguir os ensinamentos de Jesus. Os discípulos, por sua vez, continuaram sua jornada ao lado de Jesus, aprendendo e crescendo espiritualmente a cada dia. Eles sabiam que tinham um longo caminho pela frente, mas estavam confiantes de que, com a orientação do Mestre, poderiam enfrentar qualquer desafio. Jesus, observando a transformação da vila e a alegria no rosto de Elias, sentiu-se grato por ter sido um instrumento de cura e esperança. Ele sabia que sua missão era levar a mensagem de amor e redenção a todos os cantos da terra, e estava disposto a continuar essa jornada, independentemente dos obstáculos que encontrasse pelo caminho. E assim, a história do exorcismo do menino se tornou uma lição inesquecível de fé, esperança e amor. Uma lembrança constante de que, com Deus, tudo é possível ao que crê.